gente feliz. Então, como a Sônia bem lembrou, a gente está aqui uma grande família de acupunturistas. Todo mundo aqui já é acupunturista? Não. Estudante, chegando lá, paciente, tal. Quem aqui já é acupunturista há mais de 5 anos? Há mais de 10 anos? Chega, né? Chega. Não precisa mais do que isso. Então tá. Gente, eu vou apresentar um pouquinho um negócio que levou muito tempo para eu entender, que é de onde que vem esse negócio da acupuntura. E por que que a gente tem tantas linhagens, tantos discursos, tantos saberes, tantas modalidades que ficam muitas vezes contradizendo umas às outras. E a gente vai fazer um apanhado histórico, a gente vai tentar entender de onde vem esse negócio, né? Porque isso chega ao Ocidente na década de 70, que foi quando vai lá o Nixon com jornalista na China e vê uma operação sem anestesia e escreve uma reportagem no jornal, as pessoas começam a ficar curiosas com relação a isso. Mas isso foi ontem, enquanto a medicina chinesa tem aí alguns milhares de anos de história. Tá? Eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente tem feito. É ali. Não sei se vai dar para ler, tá branco, né? Mas eu estou há 20 anos praticando acupuntura, chapa aqui da Robertinha, estou há 15 anos ensinando acupuntura, eu fiz psicologia na UF, eu fiz direito na UERJ e eu estou fazendo farmácia lá na UF Niterói. Né? Um pouco para entender esse universo aí da fitoterapia chinesa, que a gente vai ver por que isso é importante. A gente tem uma escola com uma nova sede desde 2010, a gente oferece lá em Niterói, aqui tem umas fotos dos alunos, do pessoal. A gente oferece curso livre, extensão, pós-graduação em acupuntura integral japonesa, acupuntura do Tong, japonesa avançada, acupuntura e psicologia, diagnóstico, fito, dietética, Qigong. A gente já formou um monte de gente aí ao longo dessas décadas. Tá? Então, só para quem não conhece, não ouviu falar da universidade, é isso que a gente está fazendo lá em Niterói. Né? Hoje a gente tem 4 turnos de acupuntura em andamento e um monte de gente cuidando lá de uma pedagogia que a gente tem, que é uma pedagogia em que a gente pratica muito. E hoje, se tudo der certo, a gente vai praticar. Quem trouxe as agulhinhas? Não se preocupe, não vamos precisar de agulhas para praticar hoje. É aqui. Estou me acostumado. Vamos. Não funciona. Então, onde começa esse negócio? Esse negócio da acupuntura começa num período que a gente pode chamar de mágico ou animista. O que é o período mágico ou animista? É o período em que as pessoas estão olhando para o mundo e estão sentindo as coisas como se elas estivessem vivas, animadas. É o período que as pessoas estão lá sentindo a energia da água, a energia do fogo, do vento. E isso é bem importante, porque é dessa descrição mágica do mundo que surgem os primeiros saberes sobre a acupuntura. Esses saberes estão ligados a uma série de práticas. Das práticas que restaram até hoje, embora banidas na China depois do incidente do Falun Gong, são as práticas de Qigong. Todo mundo aqui já praticou Qigong? Sabe como é que funciona? Alguém nunca sentiu o Qi circular? A gente vai fazer uma experiência. Vamos ver se esse negócio funciona. Tá? Eu vou precisar de alguns voluntários. A gente vai checar aquilo que vocês já conhecem, chama ponto de alarme. Então vamos escolher o mais comum, tá dolorido, quase todo mundo aí, que é o ponto de alarme do pulmão. Quem sabe? Levanta a mão. O ponto de alarme do pulmão fica aqui, ó. Eu vou apertar em vocês. Onde estiver dolorido, por favor, me fala. Tá? E vocês podem, quem já conhece, aperta aí um pouquinho. Tá, eu vou checar aí. Dói? Um pouquinho? Tudo bem? Deve ser. Sensível? Um pouquinho. Então a gente tem alguém aqui com esse negócio sensível. Você tá bem? Tá todo mundo bem? Quem sabe? Porque esse é um negócio que os chineses descobriram lá nessa época. Deram o nome de Qi. Nem sabe o que é.
muito misterioso que a gente vai desbloquear. Porque se tiver dor, o Ti não está fluindo direito. Isso que esses caras sacaram há muito tempo. Depois a gente conversa mais. Tudo bem aí? Então a gente vai fazer o seguinte experimento. Aqui está sensível? Está sensível. Então, todos nós, vou fazer também, todos nós, né? A gente vai usar a nossa intenção para jogar Ti. Você não precisa nem saber o que é, bota a sua intenção num pontinho que fica aqui, ó, chama pulmão 5. Tá? Ok? Não precisa assim. Tá? A gente joga energia. Como que a gente joga energia? Pode fazer coisas. Tá? Mas não precisa. Não precisa nem espaço, nem distância, nem lugar. Tá? Qualquer lugar a gente joga energia. E vamos ver se essa dor melhora. Certo? Então vamos lá. Todo mundo pode jogar. Minha mão pode tremer, tá, gente? Ela filmou minha mente. Com esse monte de gente jogando energia, a gente vai testar, né? Como é que tá? Vamos deixar. E só dor? Passou? Meu Deus, milagre. Calma, espera. Tá? Vamos ver você, Fernanda. Tá? Aqui. Dói? Dói. Ah, viu aquela cara dele, que fofo, muita pressão. Aí a gente vai colocar energia em 2 outros pontos. O mesmo pulmão 5 e o pulmão 8. Não sabe ainda não, a gente vai botar aqui. Quem sabe a direção do canal pode jogar na direção do canal. Tá ajudando. Testar como é que tá? Ainda um pouco sensível? Um pouquinho. Tudo de uma vez, Pra cá, ok, a gente pega aqui, no sentido do canal. Mudou? Passou? Melhorou? Passou tudo. Então tá, vamos lá. Isso é muito importante a gente entender. Porque se a gente não entender que esse negócio todo vem dessa percepção sutil, invisível, desse negócio chamado Ti, a gente está viajando na maionese. Tá? Isso é muito importante a gente entender. Porque aí a gente entende por que antigamente o cara que praticava esse negócio, que hoje a gente chama de medicina chinesa, era um carinha que ficava mediando o mundo entre o céu e a terra. Eram esses 2 carinhas aqui dançando para o céu, dançando para a terra, unificando esse circuito de energia, esse campo eletromagnético, usando outra linguagem, tá? Que a gente chama de Ti. Ti é sopro, é vapor d'água, é a imagem de uma percepção sensível que existe e que produz resultado no mundo. Isso não é um conceito metafísico, isso não é um operador de ideias da China antiga. É disso que a gente está falando, tá? E é muito importante entender, porque essa denominação, por exemplo, Ti, energia perversa, é uma energia perversa mesmo. Quem nunca sentiu precisa desenvolver sua percepção do Ti. Lá, há 3.000 anos atrás, é disso que eles estão falando. De espíritos perversos, de energias perversas, de dragões. E para tratar isso, tem coisas como essas aqui, amuletos mágicos, fórmulas mágicas, tratamentos mágicos. Por quê? Porque esse mundo era mágico. Como assim? É o mesmo mundo de onde vêm as tradições indígenas brasileiras, de onde vêm as medicinas nativas de todos os lugares do planeta. Saca por que isso é tão importante? Onde que isso está presente? Ainda hoje. Na medicina taoísta, na medicina tibetana, na medicina budista, que foi a budista então,
e a taoísta ocuparam milhares de anos como carro-chefe histórico da medicina chinesa. Eles alternavam no poder governos budistas, taoístas, e depois a gente vai ver a influência confucionista, que foi a que mais perdurou, e qual o impacto dela na história. E o que sobrou disso hoje? As práticas de Qigong. Só que a gente esqueceu que, na verdade, tudo isso é o Qigong. Se Qigong é trabalhar com Qi, tudo que a gente faz depois disso é formas de falar disso. Só que formas de falar disso cada vez mais suprimindo as experiências originárias, ou seja, a gente lê um texto clássico e não sabe mais do que esses caras estão falando, porque parece que história é para criança. E porque o nível de mentalidade é um nível infantil, é tipo Papai Noel. Só que se a gente for buscar não só a origem mítica e simbólica, a gente vai ver que tem muito mais fundamento do que a gente gostaria hoje, na modernidade, de incorporar nas nossas formas de pensamento. Certo? Então todo mundo aqui entendeu que nesse nível o praticante disso, que depois vai virar medicina chinesa, é um xamã? É alguém que está operando essas energias no mundo? É daí que vem. E esse é o caractere, que é um caractere super importante. Eu não vou me estender na ideografia, assim, mas vale a pena entender que tem duas pessoas dançando para estabelecer a relação entre o céu e a terra. Tá? São o caractere Zhen, que é o caractere de pessoa, é mediano, tá? E ali é como um esquadro, que é uma medida para estabelecer ordem entre o céu e a terra. É muito importante a gente entender isso, porque aí a gente começa a abrir o coração e a nossa percepção para o que significa essa tradição. Certo? Tudo bem aí? Respirando melhor? Então tá bom. Deixa eu passar aqui no próximo slide. Tá? Só que isso não durou muito tempo. Vieram os grandes escritores, os grandes escribas, os grandes condensadores. Veio aí todo um período histórico muito importante que a gente pode dizer que começou na dinastia Han e que realmente se consolidou na dinastia Song. Quem estudou a coisa da medicina chinesa, essas são as grandes rupturas. Rupturas por motivos geográficos, de grande... espalharam-se novas doenças pela Ásia, então reformulou população, enchente, reinos, grandes unificações culturais, invasão dos mongóis do norte. Esses caras consolidaram o seu corpo de conhecimento. E aí vem teorias como o modelo de 5 elementos, que são grandes modelos unificadores. São os chineses tentando fazer lei, são os chineses tentando organizar de forma escrita esse conhecimento que pertencia aos povos originários, aos povos tribais, aos povos xamânicos, que estavam lá no período anterior. Isso, gente, bota 1000 anos nessa historinha, que a história da medicina chinesa é assim. Passou 1000 anos, tá? Aí alguém escreveu um livro novo. Tá? Então leva muito tempo para alguém fazer uma grande reformulação. Então da dinastia Han para a dinastia Song, por exemplo, bota aí mais 2000 anos, tá? Então, o que começa a acontecer? Essa medicina que era então dos povos, ficou para esse mesmo caractere que estava lá do xamã, ele ganhou outros instrumentos. E aí o doutor passou a ser aquele xamã velho, ou seja, tinha que ser aquele cara, aquele barbudinho, deixa eu ver se não, aquele ali, ó, experiente, passou a vida inteira fazendo isso, e esse cara era chamado para as corte dos imperadores, para dizer o que era e o que não era sobre a saúde, e o que os caras estavam interessados, o que todos nós sempre estivemos interessados, que é o processo de longevidade com saúde. Não tem tesouro maior, nem na China antiga, nem hoje, do que a gente viver com saúde. Então, é muito importante a gente entender por que essa medicina é orientada para a longevidade, já que a longevidade é uma preocupação que hoje a gente passa a ter no Ocidente. Mas na corte dos imperadores, a turma já estava preocupada com isso. Então, todos nós hoje temos acesso à medicina dos grandes imperadores. Todos nós temos acesso àquilo que o Neidin falava, olha, a gente está preocupado com uma medicina para você viver 120 anos com saúde. Ela se torna disponível hoje. Mas vamos combinar que nessa época, se você vivesse 30 anos, você estava vivendo muito. Tá? E é importante entender essa transição
do período anterior, que é um período de grandes narrativas, para esse período mítico, onde vão ser escritos os clássicos de acupuntura. Tá? O Imperador Amarelo não existiu assim como uma pessoa que ditava os textos. Tá? É uma coletânea de um monte de textos. E aí o que acontece? Isso está nas escolas confucionistas. O que é a escola confucionista? Ela é parecida com a escola medieval. Aquela escola que tem lá a escolástica. Você tem um banco, aí você vai, se torna professor, faz lá. E você só pode ter acesso ao conhecimento se você frequenta alguma dessas escolas. Saca como o conhecimento que estava na mão do xamã foi para dentro das escolas e foi virando outra coisa? Por quê? Porque se tem alguém que faz umas coisas com a mão e cura, putz, será que essa pessoa também pode fazer mal? Não gosto dessa pessoa. Vamos escrever uma fórmula para que todo mundo possa fazer isso aqui dentro da nossa religião, respeitando todas as hierarquias. Então a gente tem a consolidação dos textos e a gente tem escolas extremamente sectárias. E a gente vai ver que nesse período a prática da acupuntura é basicamente para combater o mal, combater a energia perversa, a doença, tá? Então a interpretação que a gente vai dar para o que essa pessoa está fazendo, que antes era harmonizar você com o universo, é muito diferente. É um período purgativo, exudativo, que a gente quer dar remédio para as pessoas botarem o mal que está dentro delas para fora. É o que está escrito nesses textos, que são consolidações de diversas linhagens desse período. E a gente está falando aí de milênios de história. São escolas que são anteriores à Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, tá? E é muito importante a gente entender a importância da Revolução de 47 a 49 na China para a história da acupuntura como a gente conhece hoje. Tá? Onde que esse estilo, onde que essas escolas ainda estão presentes, meio que sobrevivendo? Nas escolas de dietética, que tem funções unificadoras e fito também, e na acupuntura do Mestre Tong, que é uma acupuntura clássica, uma acupuntura que vai usar os sistemas anteriores, mas é que elas não eram explicitadas, porque elas eram mantidas secretas dentro dessas escolas. Entende que o conhecimento aqui é secreto? Você tem que estar dentro de uma escola para ter acesso a ele. É um conhecimento de linhagem. E é muito diferente do que a gente conhece. Aqui a referência do caractere, o xamã vem aqui para baixo, aí começa a aparecer as flechas e começa a aparecer os remédios. Começa a aparecer essa ideia de que você aprende alguma coisa, pega um instrumento e passa a usar. Você, enquanto sujeito, não precisa fazer nada. Basta você ter um instrumento certo. Tá? E é um ditado chinês muito importante, que o instrumento certo nas mãos erradas traz resultados errados. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, a pulsologia aparece nessa época, porque a pulsologia é fruto principalmente dos confucionistas, tentando sistematizar essa dinâmica vital. Tá? Os mapas, as classificações das ervas, tudo isso vai acontecendo mais ou menos nesse período aí. Tá? E é onde a gente ainda recebe muita coisa. E aí chegou o período que a gente está vivendo hoje. Tá? O período que a gente está vivendo hoje, que é o período da MTC, é um período que a gente deve agradecer a Mao Tse-tung. O mal é muito mal, Mário. Fala isso não. Matou não sei quantas milhares de pessoas de fome, terrorista. E acabou com toda a acupuntura que veio antes. Todas aquelas escolas, aquela fertilidade, aquelas diversas linhagens, aquela fertilidade de conhecimento foi massacrado em nome de alguma coisa que chamava, por exemplo, assim, o Yin Yang, da expressão primitiva do materialismo dialético. Tá? Está no texto lá da Universidade de Beijing, hoje, tá? Não é de uma década atrás, manual hoje dos cursos universitários na China. E isso traz muitos benefícios. Como cada um desses momentos traz muitos benefícios. Mas cada um desses momentos deixa para trás muita coisa. Por exemplo, a gente que começou lá no xamã, depois o doutor que virou aquele xamã velho, né? Agora saiu completamente o ideograma do xamã e entrou o ideograma das ervas, do yao, do remédio, daquilo que você come. Saca que a gente está fazendo um distanciamento muito grande daquilo que era uma pessoa que mediava a relação com o mundo para aquilo que agora é um remédio, um objeto que qualquer um pode ter acesso e principalmente comprar as fórmulas patenteadas.
a briga da medicina chinesa hoje no mundo é com a entrada da indústria farmacêutica chinesa, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. É uma indústria farmacêutica como qualquer outra, que visa lucro como qualquer outra. Isso não é um problema. Isso é muito bom. Foi essa medicina, fruto da mentalidade moderna, que elevou a nossa longevidade no Brasil hoje a 76 anos de idade como média. Isso é uma revolução enorme. E não foram as medicinas tradicionais que fizeram, foram as medicinas com fundamento científico. E aí, a medicina, como a Mao Tse-tung chinesa, essa tradicional, dessas escolas confucionistas, dessas linhagens familiares, vão para a universidade. Porque eles queriam não, porque eles não tinham outra escolha. Era isso ou acabar. E aí, o que fizeram? Reuniu o pessoal lá do Qigong, reuniu o pessoal da acupuntura, reuniu o pessoal da zero, reuniu o pessoal da massagem, falando, vamos criar um sistema que caiba todo esse negócio. Só que esse sistema que cabe todo esse negócio é um sistema que tem como carro-chefe o remédio. Saca que a gente está muito distante daquele negócio que a gente fez aqui no início da nossa conversa? A gente está agora descrevendo padrões que cada vez mais oferecem correspondências com os padrões nosológicos ocidentais e vendendo remédio para as pessoas. Tá? Eles aprenderam com o modelo ocidental. Que, aliás, o modelo chinês ficou proibido na China durante parte da Revolução Comunista. Ele só foi trazido de volta porque as pessoas estavam morrendo e com um grande projeto de propaganda cultural, tá? Como ainda é. Então tem lá as universidades chinesas, tem os grandes testes, né? Você vai estar todo mundo assim, né? Nesse padrão médico internacional. Aí o Qi vira o processo da eletricidade, o que não tem problema nenhum, mas a gente está se distanciando, a gente ainda está negando os níveis todos anteriores, como se eles não existissem. E aí a gente fica com uma árvore que não tem raiz, a gente fica com um conjunto de conhecimento que não se sustenta, tá? Então ocorre um grande processo de padronização nas universidades, os cursos vão para lá, a gente começa a discutir o programa, ó, tá aqui, esse é o programa oficial para se aprender acupuntura, grande discussão que acontece no CRAES há muito tempo, afinal, quem é o acupunturista, né? Então, acontece no discurso e na prática da acupuntura uma fitoterapização dos pontos. Tem um ponto para aplacar o fogo do estômago. Até então, os pontos serviam ao sistema de meridianos. Eles não dialogavam com os 8 princípios do sistema de diagnóstico. Mas aí a gente teve que fazer caber. E por que teve que fazer caber? Porque tinha que convencer os materialistas históricos, estamos falando dos comunistas de carteirinha, que fuzilavam as pessoas que ouviam música, sei lá, de Wagner, durante a Revolução Cultural na China. Os caras fuzilavam, o vermelhinho lá, entendeu? Os caras que comiam criancinha, na China os caras comiam criancinha de verdade, tá? Não era igual os comunistas brasileiros aqui, nós e tal, revolucionários de plantão, tá? Os caras mataram muita gente. E eles não queriam saber de nada disso. Então foi um esforço, olha, vamos compor um sistema de conhecimento para a gente atravessar a Revolução Cultural Chinesa. E isso é muito importante, porque aí a acupuntura se torna materialista científica e se torna absolutamente uma técnica. É uma forma de você prescrever remédio para alguém. E a gente está, então, assim, anos-luz de distância daquele processo original. A gente está cada vez mais tratando doenças descritas nas categorias ocidentais. A gente esqueceu aquele ditado lá. Para uma doença, muitas síndromes. Para uma mesma síndrome, muitas doenças. Ficou para lá. A gente esqueceu esse negócio e a gente quer a fórmula para tratar a doença tal. E como acontece no Ocidente. E aí percebe que quem está praticando com essa mentalidade esqueceu toda aquela história lá para trás. E muitos de nós, que somos acupunturistas formados nessa tradição, nem ouvimos falar que essas coisas existiram. E fica um pouco complicado, porque isso está presente na MTC, na acupuntura médica. Gente, a acupuntura médica existe, tá? É uma ficção científica, cujas pessoas dizem que quando a gente coloca pontos... Por que é ficção científica? Porque ninguém viu a inibição de serotonina no cérebro quando a gente bota, tá?
E ninguém explica como, por exemplo, um dos princípios mais importantes da medicina chinesa, lá do princípio, que diz assim, trate o alto pelo baixo. Não tem nenhum modelo em neurociência que explique esse negócio. Não tem nenhum modelo que explique o tratamento de canal unitário, onde você trata pelo lado oposto à doença. Não tem, por quê? Nenhum estímulo neurológico atravessa a medula de um lado para o outro. Então, quando eu falo que é ficção científica, é porque a gente está tentando, de novo, fazer caber esse modelo que pertence ao conjunto de conhecimento desses milênios numa prova científica que a ciência, tal como ela está hoje, não tem como comprovar. A gente está caminhando para isso. A gente está caminhando aí para o mesmerismo, para o campo eletromagnético, uma série de biomarcadores novos que estão surgindo, principalmente na Alemanha, principalmente em lugares em que esse conhecimento está cada vez mais incorporado nos sistemas públicos de saúde. Mas, em geral, a gente está entrando nessa onda do comércio, né? É um bom negócio, a gente vende remédio e aí a gente leva o conhecimento, porque na verdade a gente está formando vendedores de remédio para a grande indústria. Essa é a mesma lógica da formação da medicina, a mesma lógica da indústria farmacêutica, e tudo bem, é o mundo que a gente está. Não é nem melhor nem pior do que o conhecimento anterior. Isso aqui ajuda muita gente. Graças a esse modelo, é que em todas as capitais do planeta você tem uma escola de acupuntura, um serviço de acupuntura. Isso mundializou esse saber. É isso que fez com que a Organização Mundial de Saúde e a Unesco depois reconhecesse a acupuntura como um patrimônio da humanidade. Essas conquistas são dessa modalidade. É quando a gente entende que esse fenômeno que se espalha pelo mundo inteiro não pertence apenas ao patrimônio cultural chinês. Tá? Então a gente está aqui nesse negócio, a gente ainda vai dar mais um passo. Caramba, quer dizer que a história tivesse terminado. Tá? A gente vai chegar nessa história aqui, olha. Depois dessa galera toda científica, tem os malucões lá, os pluralistas pós-modernos. São as pessoas que estão querendo um estilo de vida alternativo. Já viram isso? E aí, a acupuntura vai ser uma medicina alternativa. Vai falar de um estilo de vida. É uma outra proposta, em que eu não quero mais remédio. E aí, não quer mais remédio, sobra o quê? Sobra você tentar redescobrir essas coisas lá de trás. Então, eles são os caras que vão, então, praticar Qigong, ficar lá sentadinho, Tai Chi e tal. São os caras que vão estudar os textos clássicos de novo e vão tentar ficar um pouco como alternativa mesmo. E é muito importante que a gente entenda que tem um espaço, que é o espaço das medicinas alternativas. É a medicina que não quer ser mainstream, é a medicina que não quer estar como as correntes majoritárias e quer servir como alternativa ao modelo que está aí. E a acupuntura, e não só a acupuntura, toda essa tradição chinesa tem muito o que oferecer, né? Então, quem pode praticar essa acupuntura enquanto alternativa? Qualquer um. Quem pode praticar massagem? Qualquer um. E é importante a gente entender isso. Isso é um fenômeno ocidental, principalmente. Tá? É uma retomada dos estilos anteriores. Começa naquele contexto da década de 80, do pessoal New Age. Que pessoal New Age? Vocês já ouviram falar do Maciossi? Maciossi era um ponga que foi se meteu lá na China na década de 80. Depois ele, claro, montou seu laboratório de fórmulas patenteadas, agora só fala disso. Tá? Bob Flaus era um maluco que ficava plantando erva no quintal. Os caras que trouxeram isso para lá, que foram para a China no final da década de 70 e 80, eram muito doidões. Eles estavam no ápice daquela revolução hippie, no ápice daquela revolução cultural, e é fruto dessa revolução cultural lá da década de 60 e 70, e os caras estavam buscando essa alternativa, que esse negócio chega aqui. E é importante entender que isso é um outro discurso sobre como a gente lida, trata com o paciente, o que o paciente espera de nós. É muito diferente o que o paciente que está buscando a acupuntura como um tratamento médico convencional, do paciente que está buscando a acupuntura como sair um pouco desse estilo de vida ocidental que é adoecedor por si mesmo. Quem está praticando acupuntura há mais tempo sabe disso. Nossos pacientes antigamente chegavam nesse discurso: eu quero relaxar, eu quero ter uma vida mais zen. Hoje não, é todo mundo, pelo amor de Deus, tira minha dor aqui agora, cara, eu pago quanto você quiser, mas eu soube que esse negócio funciona, tá?
Isso muda muito e é um papel nosso entender qual é a demanda desse paciente e como que a gente forma as pessoas para compreenderem esse fenômeno. Entende? Quem é o nosso cliente, qual é o discurso operado na sociedade para isso. Porque se a gente não entender que esse é um patrimônio da humanidade, que tem diversas correntes, linhagens, formas e práticas que restam ao longo dessa história, a gente empobrece a nossa prática. Tá? Então, a acupuntura é livre, tem um monte de gente autodidata, ela é patrimônio, ela é transcultural, os livros estão publicados, as aulas estão publicadas, tem na internet para quem quiser aprender. Você começa a entender esse discurso da diversidade das racionalidades médicas. Ele não tem uma única medicina, tem diversas medicinas. E a medicina chinesa está num campo que é das medicinas vitalícias, ela está muito mais próxima da medicina antroposófica, ela está muito mais próxima da medicina indígena, da medicina ayurvédica, do que da medicina ocidental. Então, a gente talvez tenha muito mais a ganhar. E a gente tem escolas disso, a gente tem escolas de 5 elementos, que estão buscando essa racionalidade diferente, ligada ao estilo de vida, muito mais a um equilíbrio energético do sujeito com o cosmos, lá de trás, que é muito fecundo hoje nos Estados Unidos. Tem diversas escolas americanas e tem esse discurso, por exemplo, importante aqui no Brasil, que abriu um diálogo de pesquisa para a gente entender que existem diversas racionalidades médicas. Tem informações nas práticas integrativas para os médicos, alertando para essa dimensão, que a medicina que se ensina na faculdade, essa orientada pela indústria farmacêutica, não é a única dimensão das medicinas que a humanidade tem a nos oferecer. E é importante isso para a gente saber que a gente tem alternativa. Que quando a gente recebe um diagnóstico médico que diz assim, olha, não tem mais jeito, você pode falar, bom, eu vou tentar uma alternativa. E isso é da liberdade do sujeito. Isso é tão importante, por exemplo, na Alemanha, que lá o paciente escolhe o tratamento que ele vai fazer. E, Mário, ele pode ir lá no xamã feiticeiro? Pode. E se ele disser para o governo que foi o xamã feiticeiro que tratou dele, igual as nossas benzedeiras aqui no Brasil, o governo vai lá e paga o xamã benzedeiro. Entendeu? Por quê? Porque tinha um exame antes, tinha um exame depois, o que fez para você se curar? E quem diz é o cidadão. Claro que esse é um nível de cidadania que a gente está sonhando em ter. Mas a gente tem que sonhar, né? Tá aí no mundo, tem referência, tem exemplo, tem padrão, tem legislação. Vamos evoluir, né? Isso é super importante. Então, e aí começa essa integração com as outras medicinas vitalícias. Não sei se vocês já viram aromapuntura. Você pinga aromaterapia nos pontos de acupuntura, já viram? Tem isso. Eu não pratico, não tenho experiência, mas sei que tem. Tem um pessoal que usa acutone. Já ouviu falar do acutone? Pega os... tem os martelinhos, tem os cristais, aqui tem um universo de interfaces que começa a acontecer com diversas outras medicinas. E palmas, porque isso é muito rico, tá? Como é muito rico cada uma dessas etapas anteriores. O problema é que normalmente, nós, quando começamos a estudar, a gente ouve uma única versão dessa história. E pega essa única versão dessa história e fala, essa é a verdadeira, e vai com ela contra o mundo. Então qualquer pessoa que fala uma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado, você não gosta. Peraí, isso aí tem que ser mentira, porque a minha verdade é única. Então a gente precisa ampliar, quando a gente fala dessa perspectiva de práticas integrativas, a gente precisa de fato integrar isso e reconhecer. E é muito interessante, assim, como, apesar dos pesares, o Ministério da Saúde, os programas nacionais de saúde, estão incluindo essas práticas em modalidades cada vez mais generosas, que vão combinar, né, essas práticas aí de termalismo, pedras quentes, não sei o que, e outras coisas no SUS. Cara, é muito legal, tá? É muito legal. E o que falta? Falta a gente falar, ei, esse negócio a gente faz, isso aí é nosso também. Vamos ocupar esses espaços na esfera política. E a gente faz isso incorporando um discurso mais abrangente. Toda vez que o nosso discurso é fonte do medo, a gente se fecha no nosso grupinho e fica aterrorizado com os vizinhos. E a gente precisa criar uma comunidade, que só começa a aparecer nesse nível aqui, uma comunidade de praticantes que respeite o espaço e os discursos diferentes. Aí a gente cresce.
Enquanto a gente não chegar nesse nível, pelo menos, de compreensão da diversidade, a gente não cresce. A internet só surge nesse negócio. São os caras muito loucos que começam a fazer uns programas gratuitos para todo mundo usar. É daqui que surge essa ideia de você ser copyleft. A gente está aqui com a nossa palestra, não tem muita gente, mas a gente vai botar no YouTube. Vocês vão ver, vai ter milhares de pessoas. Sem brincadeira, milhares de pessoas que vão assistir essa conversa depois. E isso é muito legal. E só acontece quando a gente começa a abrir nosso coração, nossa generosidade, nossa compreensão do que são essas práticas. Mário, acabou? Não. Tem um pouquinho mais. Sei que você está com pressa, o pessoal está saindo, mas tem um processo que vem depois desse. Ó. Lembra que a gente estava lá no xamã, aí esse xamã vira um xamã experiente, professor, aí depois esse cara começa a lidar com remédio, e a medicina chinesa é basicamente, esse é o mesmo ideograma simplificado. Tá? Simplificou tudo no processo da fitoterapia. E o que acontece se a gente pega todo esse negócio aqui e mistura? E fala, cara, olha que legal, a medicina alternativa é muito legal. Ter eficiência, medir o resultado, fazer experimentos científicos também é muito legal. Estudar os clássicos e a tradição também é muito legal. Praticar o xamanismo, fazer lá suas firulas, símbolos mágicos chineses, estudar a magia das formas, o Feng Shui e o Qigong, também é muito legal. E se a gente mistura esse negócio todo e pega o que tem de melhor, aí a gente começa a ir para uma modalidade mais sofisticada, que é o pensamento sistêmico, tá? Que é uma releitura de todos os sistemas anteriores. Quando que isso é possível? Só hoje, no momento atual. Por quê? Porque pela rede mundial de computadores, você não precisa ir no Japão para fazer um curso de acupuntura japonesa. Você não precisa ir na China para aprender o que os chineses estão lendo e escrevendo. Está tudo publicado, está tudo aí disponível. A gente pode, pela primeira vez, ter acesso a todos os clássicos, todos os livros, tudo que já foi publicado na história da humanidade. E a gente pode começar a criar mapas muito mais generosos. Mapas onde cabe muito mais coisa do que cabia naquela compilação aqui, que está aqui. Esse é o seu currículo, esse é o seu diploma. Se você estudar isso, você vai saber aquilo, cola na parede que está tudo resolvido. O conhecimento se torna um sistema muito aberto, tá? Com pontes com diversas áreas de conhecimento, aceitando contribuições de todas. E a gente começa a lidar com problemas realmente complexos, de sistemas realmente complexos, como um sistema de saúde, em que a gente começa a entender que não vai ser um único sistema de racionalidade médica que vai ter a resposta para todos. Hoje a gente sabe um grande problema que a biomedicina está gerando, que é o problema do uso indiscriminado de antibióticos. As infecções hospitalares, os problemas, assim, a gente não quer falar disso, mas a chance de você entrar no hospital e morrer contaminado de um efeito da prática da biomedicina hoje é enorme. O número de pessoas que morrem, e aliás é a quarta causa-morte no país, decorrente de erro e de procedimentos da biomedicina, é enorme. Quantas pessoas morrem decorrente de acupuntura? Nenhuma. Quantos incidentes tem no mundo de estatística da OMS sobre risco com acupuntura? 0,001, que inclui você ficar com um roxinho ali porque extravasou sangue depois da sua prática. A estatística mundial fala, e essa estatística, gente, o risco da acupuntura é estatisticamente ou cientificamente zero. Então, eu convido a todo mundo aí que está ouvindo isso pela internet, vocês se apropriarem disso, não só para se tornar profissional, mas para casa, para o dia a dia, sabe? Para que você vai ficar aí com dores pelo corpo? Para que você vai ficar aí sofrendo se você tem um corpo de conhecimento muito vasto? E não só da medicina chinesa, da medicina antroposófica. É o momento mais feliz da história da humanidade. A gente tem acesso à nossa tradição cultural de milênios. Isso nunca aconteceu antes. A gente nunca viveu tanto, a gente nunca teve tanto tempo sem guerra, a gente nunca teve acesso a tanto conhecimento sobre a saúde disponível. E como a acupuntura no Brasil permanece uma prática não regulamentada, isso quer dizer que ela é livre, quer dizer que todo mundo pode praticar. Porque a gente vive, eu me formei em Direito na UERJ, então eu me sinto obrigado a explicar isso. A gente vive num estado chamado Estado de Legalidade. O Estado de Legalidade diz assim, no princípio da legalidade da Constituição:
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E é chato porque as pessoas que estão lá naquele nível legalista, tradicional, gostam de ter uma carteirinha e um papel que diga para eles que pode fazer. É a era do papai, né? Você pergunta pro papai, pode? Aí o papai fala, pode, aí a pessoa se sente, papai falou que pode, tá? E tudo bem, isso é um nível de consciência, todo mundo passa por ela. Agora, no nível que vem depois, que é o nível da racionalidade, a gente conquistou diante do Estado não mais uma posição paternalista, mas uma posição de liberdade. Então o cidadão pode fazer tudo, a menos que o Estado proíba. E é muito importante que a gente assuma esse papel como cidadão, que a gente assuma esse papel diante desse corpo de conhecimento, porque os outros países já estão fazendo disso algo que está no nosso cotidiano. E integrado, porque não quer dizer que a gente só vai fazer isso, vai dispensar as conquistas da biomedicina, não. Integrado, lado a lado, na mesma equipe multi e transdisciplinar, que é isso que a gente está tentando fazer aqui no Brasil. E o que precisa? Que a gente saia um pouco do nosso umbiguinho e abra para compreender que tem muito mais entre o céu e a terra que sonha a nossa vã filosofia. É isso que aquele ideograma queria dizer. Foi dali que Shakespeare se inspirou. Duas pessoas dançando entre o céu e a terra. É disso que trata a medicina chinesa e é disso que eu vim falar para vocês aqui hoje, sem me estender demais, porque eu prometi que a gente não ia se estender demais. É um pouquinho aí dessa conversa. E eu estou aberto para perguntas. Se alguém quiser levantar aí alguma questão sobre isso, tá? Esse é um modelo que a gente tem tratado na Multiversidade. A gente tem tentado integrar esse corpo de conhecimento numa forma lógica, ou seja, numa forma que a gente não deixa de fora nenhum desses sistemas. A gente tem chamado isso de acupuntura integral, que justamente pega a multiplicidade. Então a gente tem lá médicos, donas de casa, psicólogo, todo mundo na mesma turma, sabe? Pessoas que vêm da arte marcial, todo mundo na mesma turma e todo mundo aprende da mesma forma, tá? Porque se você tirar o ranço de alguns desses sistemas anteriores, a gente vai ver que a acupuntura é um negócio super simples, que todo mundo pode e, na minha opinião, deveria aprender. Tá? Eu quero agradecer muito essa oportunidade, a Roberto, o pessoal do CAERJ, o pessoal do Reiuá, da escola e a presença de vocês. O que acontece com isso? É super importante, isso continua existindo, tá? Isso continua existindo, porque os discursos alternativos continuam acontecendo, as formas e avanços continuam acontecendo. A regulamentação é uma coisa importante lá naquele sistema anterior, lá tradicional e legalista. Mas isso não quer dizer que as pessoas não vão continuar integrando e que a lei também não vai avançar conforme a mentalidade das pessoas avança. Uma coisa é ter uma lei federal, outra coisa é ter um regulamento, outra coisa é ver como isso vai se estender e se regulamentar, se a gente entender que é necessário regulamentar para a gente praticar. Eu, durante muito tempo, achei que era importante, hoje nem tanto. Eu acho que, felizmente, assim, a dinâmica da internet, né, assim, a gente, por exemplo, na Multiversidade, hoje está oferecendo pós-graduação com título no exterior, nos Estados Unidos. Quem quiser título no Brasil, tem título no exterior. É isso, a gente vai lá, faz parceria com a escola, tem certificado internacional, coisa toda. E é isso, se não vale aqui, vale nos Estados Unidos, vale em outros lugares, sabe? A gente tem que mundializar isso. Tem que entender que é para isso que a gente está caminhando, para certificações que valem em qualquer lugar do mundo. E se o Brasil está muito atrasado, ou seja, a gente está nessa era de retrocesso, porque o veto da Dilma ao ato médico foi fabuloso, falando, o mundo da saúde pertence ao cidadão. E a gente ainda está tentando sair da Idade Média. A gente está tentando sair lá da Idade Média, ir para um discurso realmente científico, em que o médico está... Eu estou aqui, não é médico, eu estou aqui. Então, o médico está lá tentando sair dessa posição de autoridade e cada vez mais ele se queixa porque o paciente chega estudando a sua condição, às vezes rara, sabendo muito mais que ele. Já é assim nos Estados Unidos, as associações de doenças específicas abrem campos de pesquisa específica com verba privada. No Canadá nem se fala. O Canadá, o que tem de pesquisa, por exemplo, na minha área também de farmácia, de micronutrientes, ou seja, as vitaminas, o processo da longevidade, enorme, um carro enorme, chefe de pesquisa
Aqui, o médico foi proibido de estudar medicina de longevidade, foi proibido de prescrever vitamina. Então a gente está aqui num retrocesso, mas isso é o tempo, isso aqui é o fato da história, isso é a psicodinâmica, isso é o princípio da psicologia de como a consciência evolui. Quanto tempo o Brasil vai fazer isso, em termos legais, em termos culturais, não nos interessa. Interessa a gente ver the big picture, a gente ver a imagem global, o que é o nosso campo, o que a gente está falando, com quem a gente está dialogando no mundo. E sair um pouco dos nossos guetos e das nossas modalidades feudais. Tá? A regulamentação não é uma ameaça, a regulamentação pode ser uma conquista, como pode ser um grande tiro no pé, como foi o ato médico para os médicos. O ato médico para os médicos foi a pior coisa que os médicos podiam fazer. Quem não está no campo não sabe direito, mas agora você tem uma briga de foice entre especialidades e entre quem diz quem tem qual especialidade. Então, sabe, a gente tem que entender, gente, que o direito só serve. Eu estudei direito aqui na UERJ, sempre cito porque eu tive aula com o Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro do Supremo aí, que está fazendo muito bem aqui, e frequentador lá de Itacoatiara e tal, nosso amigo. É muito legal a gente entender, gente, que o direito só serve para regulamentar aquilo que a gente não está conseguindo fazer sozinho. O direito, ele é um limitador do direito. Uma lei não é garantidora de direito, ela é sempre limitadora de direito. Isso precisa se entender desde a formação do Estado. A primeira lei foi uma lei para dizer para o rei que ele não podia fazer tudo o que quisesse. É daí que surge o Estado de Direito. E o cidadão hoje no Brasil pode fazer tudo o que quer, a menos que a lei proíba. O médico antes podia fazer qualquer procedimento que se achasse capaz. Hoje, não. Com o ato médico, ele está numa briga para dizer qual a especialidade, para ver se ele pode fazer. A acupuntura, então, é uma briga entre um monte de especialidades dentro da medicina. Então, você vê, um negócio que não está nem no currículo do médico, vira especialidade. É uma confusão, mas o mundo gira. E é um moinho, como dizia o poeta. Isso tudo passa, tá? Agora, o que é importante nessa tradição é a gente entender que é vasto, que vale a pena a gente estudar sempre. Muito agradecido, então, a presença de vocês. Como eu digo sempre, que a força esteja com vocês e só o conhecimento que te transforma é seu. Tá bom? Muito agradecido.